Livro O Mundo Invisível e a Guerra. De Leon Denis. 1919. Capítulo 4. O mês de Joana d'Arc. Maio de 1915. A Terra voltou a apresentar seus encantos após o longo sono do inverno. Abaixo de minhas janelas, no vasto jardim público, os tufos de flores brilhantes se misturam com as folhagens verdes. Na calma superfície das águas, cisnes deslizam majestosamente e nos altos ramos as aves canoras, em uma espécie de encantamento, fazem intermináveis concertos. Uma suave claridade envolve todas as coisas, mas, a longe, na linha de combate, a fumaça da peleja cobre o solo e envolve o céu. Estamos em maio, mês de Joana d'Arc, assim denominado porque ele reúne as datas dos mais notáveis acontecimentos da sua vida: dia 7 e 8, libertação de Orleans; dia 24, sua prisão em Compiègne; e dia 30, seu martírio em Rouen. Nessa época do ano meu pensamento comovido sempre busca a Virgem Lorena como um modelo de força e beleza moral, porque nela se encontram, na aparência, as qualidades mais antagônicas: energia e sensibilidade, firmeza e delicadeza, idealismo e senso prático. Invoco-lhe o espírito e medito em seu sacrifício. Nos dolorosos momentos por que passa a França, essa invocação tem caráter geral e grandioso, num apelo supremo de uma nação ameaçada, espezinhada por sanguinário inimigo. É o grito de angústia de um povo que não quer morrer e que suplica o auxílio das forças celestes invisíveis. O culto de Joana d'Arc era exercido, antes da guerra, com numerosos fiéis. Porém muitos consideravam os fatos de sua vida como acontecimentos vagos, distantes, quase lendários, diminuídos pela distância do tempo. As tentativas do clero católico para monopolizar a Virgem Lorena levantaram contra ela um partido político completo. A ideia de se criar uma festa nacional para lhe comemorar a memória jazia há mais de 10 anos no arquivo da Câmara e um enxame de críticos meticulosos e malévolos preocupou-se com os pormenores de sua história, para contestá-los, denegri-los ou, pelo menos, diminuir-lhe o brilho. Um Anatole France apresentava aos nossos contemporâneos como uma mística quase idiota, Talamas chegava mesmo a injuriá-la. Gabriel Anotaux referia-se a ela mais dignamente, porém queria fazê-la passar por instrumento das ordens religiosas mendicantes, o que era pura fantasia. Assim pois, do Messias de nosso país, admirado e glorificado pelo mundo inteiro, os franceses haviam chegado a fazer um tema de polêmicas e discórdias. Hoje a transformação é completa, debaixo da tempestade de ferro e fogo que esmaga a França, na angústia que a sufoca, toda a nação dirige seus pensamentos para Joana e lhe pede socorro. Suplicam-lhe que salve, pela segunda vez, a pátria invadida. Atendendo a esses apelos, do seio do espaço onde se encontrava, ela paira sobre nossas misérias e dores, para atenuá-las e consolá-las. Mais ainda, à frente de um exército invisível, atua na frente de batalha transmitindo aos nossos soldados a chama sagrada que a envolve, impelindo-os ao combate e à vitória. Há poderosos e bem-aventurados espíritos que a rodeiam, porém a todos ela domina com sua sublime energia. A Filha de Deus tomou para si a nossa causa. Certa de tal auxílio na luta terrível que sustenta, a França não sucumbirá. Será que se sabe quanto sofrerão esses nobres espíritos em contato com a terra? Sua natureza delicada e purificada lhes torna penosa a permanência em nosso mundo inferior. Necessitam de um esforço permanente de vontade para se manterem em nossa atmosfera saturada de maus pensamentos e fluidos grosseiros, ainda agravada pelas vibrações das violentas paixões que a atual guerra desencadeia. Juntai a isso o espetáculo das mortandades, dos cadáveres, dos estertores dos moribundos, dos gritos dolorosos dos feridos e da visão das terríveis feridas produzidas pelos explosivos, por todas as máquinas mortais que os exércitos modernos carregam consigo.
Quantas emoções pungentes para conter, para dominar. Na Idade Média, Joana presenciou, sem dúvida, cenas dessa espécie, porém em proporções menores. Não obstante, ela reagirá energicamente contra qualquer desfalecimento, porque tudo se torna secundário e desaparece diante do objetivo essencial que é mister alcançar, a libertação da pátria. A irradiação da força fluídica de Joana expande-se sobre todos, até sobre os ingleses, agora nossos companheiros de armas. Alguns de nossos soldados, dotados de faculdades psíquicas, a veem passar em meio à fumaça dos combates, mas todos, intuitivamente, sentem sua presença e nela depositam sua suprema esperança. Daí resultam as qualidades heróicas demonstradas, que causam decepção aos alemães e assombro a todos quantos, sem razão aparente, acreditavam na inevitável decadência de nossa raça. Assim como dominou o século XV, o vulto de Joana d'Arc dominará também nosso tempo. Nela e por seu intermédio se há de consumar a união de nossa pátria. Ainda ontem, como no tempo de Carlos VII, a França estava desunida, esfacelada por grupos políticos nascidos da cobiça e de apetites inconfessáveis. Na hora do perigo tudo se desmanchou em fumaça e se calou para permitir que o país fizesse ouvir sua voz e seus apelos aos poderes do alto. Os próprios adeptos do radicalismo e do socialismo, que ainda combatiam Joana d'Arc no Palais Bourbon, para ela se voltam para honrá-la. Em 26 de abril, o senador Fabre escrevia a Maurice Barrès: acabo de receber uma carta do Sr. Léon Bourgeois, onde ele me diz: podeis contar com minha cordial adesão à festa nacional de Joana d'Arc. E acrescentava: estão, portanto, conquistados Hervé, Clemencial e Bourgeois. Joana d'Arc nos protege. Todos estarão conosco. Vários políticos já consideram próxima a hora em que o governo, apoiando-se em todos os partidos, glorificará em Joana essa sagrada união que possibilitou a obra libertadora. Em compensação, outros afirmam que nada se pode falar, nem fazer, em homenagem a ela, enquanto os ingleses permanecerem em solo francês. Para assim se manifestarem é necessário bem pouco conhecer o sentimento que nossos atuais aliados dedicam a Joana d'Arc. Desde Shakespeare, eles lhe tributam uma admiração sempre crescente. 5. Início da nota do redator. 5. Ver nossa obra Joana d'Arc, Médium, último capítulo. Fim da nota do redator. Todos os anos, nas festas de Rouen, há uma delegação inglesa e agora, que eles estabeleceram uma de suas bases de operação nessa cidade, não deixam de manter na Praça do Vieux-Marché, no mesmo lugar do suplício, braçadas de flores enlaçadas com uma faixa com as cores britânicas. Em 16 de maio passado, o reverendo A. Blount, capelão da embaixada inglesa, ao colocar uma coroa aos pés da estátua equestre da Place des Pyramides, dizia: comparecemos, como membros da colônia britânica de Paris, para depositar algumas flores aos pés da estátua de Joana d'Arc, a valorosa guerreira de França. Reconhecemos que seu espírito de patriotismo, coragem e sublime abnegação anima o exército francês de hoje e estamos certos de que esse espírito conduzirá à vitória. 6. Início da nota do redator. 6. Ver o Le Jornal de 17 de maio de 1915. Fim da nota do redator. Há alguns dias, o grande jornal londrino The Times dedicava à memória da Virgem de Orleão importante artigo, resumindo todo o pensamento inglês sobre esse nobre assunto. Em toda a Idade Média não há história mais singela e mais grandiosa, nem tragédia mais dolorosa do que a da pobre pastora que, pela fé ardorosa, soergueu sua pátria das profundezas da humilhação e do desespero, para sofrer a mais cruel e a mais infamante das mortes pelas mãos de seus inimigos. A elevação e a beleza moral do caráter de Joana conquistaram o coração de todos os homens e os ingleses se lembram, com vergonha, do crime do qual ela foi vítima.
Entretanto, não é pelo amor à pátria, nem pela coragem na luta, nem pelas visões místicas, que o mundo todo homenageia Joana d'Arc. Isto lhe é devido porque, em época triste e dolorosa, ela provou, por palavras e atos, que o espírito da mulher cristã ainda estava vivo entre os humildes e os oprimidos e produzia, profusamente, incomparáveis frutos. Houve, algum dia, natureza mais reta, mais terna, mais pura e mais profundamente piedosa que a de Joana d'Arc. Antes mesmo que tivesse conseguido ir até ao rei e desfraudado sua bandeira, o povo, em toda parte, acreditava nela. A força de sua vontade, a elevação dos seus pensamentos e a intensidade do seu entusiasmo superaram todas as oposições. É delicada e complacente para com os prisioneiros, e até para os ingleses sua alma se mostra plena de piedade. Convida-os para que se juntem a ela para uma grande cruzada contra o inimigo da cristandade. E quando, com auxílio de alguns traidores existentes entre seus compatriotas, a fizeram cair em uma cilada e a condenaram a uma morte horrível, suas últimas palavras foram de perdão para seus algozes. Um patriota francês não se expressaria melhor. É certo que Joana não odiava os ingleses e queria simplesmente colocá-los fora do território da França. Como afirma o Tétimes, ela pensava até em associá-los aos franceses numa grandiosa empresa que ela tomaria a seu cargo e lhes escrevia: se der de satisfação ao rei de França, ainda podereis ir em sua companhia, aonde quer que os franceses realizem o mais belo feito como jamais foi realizado pela cristandade. Cabe perguntar se sua clara visão, atravessando os séculos vindouros, não se projetava então até os acontecimentos do presente, até essa gigantesca luta da civilização contra a barbárie, na qual pensava em interferir. Por meio da violência e do terror, a Alemanha pretendeu impor ao mundo a sua horrível cultura, suas teorias implacáveis do super-homem, das quais Nietzsche se constituiu profeta e que anulam o que há de mais digno, mais poético, mais belo na alma humana, isto é, as qualidades nobres, e com elas a compaixão, a piedade e a bondade. O Deus do Evangelho, que Jesus nos ensinara a amar, os alemães pretenderam trocar por não se sabe qual divindade sombria e cruel, que se assemelha muito menos ao Deus dos cristãos do que ao Odin, 7, escandinavo em seu alhala manchado de sangue. Início da nota do redator. 7. Odin, deus da mitologia escandinava, príncipe de todas as coisas, eloquência, sabedoria, poesia, guerra, as artes mágicas, etc., e distribuidor da coragem para a luta. Fim da nota do redator. A essas concepções de outras eras, nas quais ao mais grosseiro materialismo se alia um misticismo bárbaro, devemos contrapor, sob a égide da Virgem Lorena, um espiritualismo claro e progressista, feito de luz, justiça e amor. Esse espiritualismo mostrará ao mundo a lei eterna que prega a liberdade, a responsabilidade de todos os seres e que lhes impõe a necessidade de resgatar, pelas existências sucessivas e dolorosas, todo o mal que hajam praticado. E após a expiação ela assegura o ressurgimento e a partilha, para todos, das alegrias e bens celestes, na proporção justa do merecimento conquistado e dos progressos realizados. Eis a doutrina que Joana preconiza, que não se ocupa apenas com a libertação da pátria, pois que, desde muitos anos, coopera também em sua renovação moral. Todos aqueles que frequentam os grupos de estudo onde ela se manifesta sabem com que carinho vela por essa doutrina, sustentando seus defensores e trabalhando por sua difusão no mundo. Joana, inspirada pelo alto, cumpriu outrora uma missão que, no decorrer dos tempos, serviria de exemplo para todos. Hoje se compreende que o papel da mulher poderia ser o de fortalecer o ânimo do homem, aumentando-lhe a dedicação patriótica. Realmente, no seio da família, sua missão é mais modesta, mas a educação que dá ao filho deve despertar-lhe a energia e o valor, acentuando-lhe o amor à pátria e todas as virtudes daí decorrentes.
Assim ver-se-ão desenvolver as energias do país, a fusão dos partidos tornar-se-á mais fácil, assim como a missão de todos, porque estarão unidos por um nobre ideal comum. Separados na paz, os franceses se uniram diante do perigo. Ontem incrédulos, apelam hoje às forças divinas e humanas capazes de fortalecer a raça, apelam às inspirações do alto, que vivificam as almas e despertam as qualidades viris adormecidas. Estamos certos de que esse estado de espírito há de persistir. No momento atual existem, em nossa linha de frente, cerca de 3 milhões de homens que sentem iguais fadigas e sofrem iguais perigos. É impossível que as provações sofridas por eles não constituam um laço poderoso e que, unidos pelo coração e por um mesmo pensamento, não trabalhem unidos para o reerguimento da pátria. Joana os ajudará para conseguirem esse objetivo e, por seu intermédio, afirmamos nós, será feita a união de todos os partidos, porque a Virgem de Orleans não é propriedade de nenhum deles. Pertence a todos e cada um encontrará em sua vida um motivo para venerá-la. Os monarquistas glorificarão nela a heroína fiel que se sacrificou pelo rei, os crentes, a enviada providencial que surgiu na hora dos desastres. Os filhos do povo amarão como a camponesa que se armou para salvar a pátria, os soldados se recordarão de que, como eles, ela sofreu e foi ferida 2 vezes, os infelizes, que ela suportou todas as amarguras, todas as provações, e que bebeu o cálice das dores até o fim. Todos verão nela uma demonstração da força superior, da força eterna encarnada em um ser humano para executar obras capazes de elevar as inteligências e reconciliar todos os corações.